Eu acredito que o José deve estar resolvendo alguma outra situação. Eu silenciei aqui o microfone para evitar que a gente tenha essas informações aí que talvez sejam desnecessárias. Mas, enfim, vamos lá. Deixa eu começar aqui a compartilhar a tela com vocês. Bom dia. Desculpa. Bom dia, José. Rian também está presente agora conosco. Bem, vocês vão colocar, vocês irão fazer o seguinte aqui para mim. Eu vou mandar um link para vocês aqui no chat. E através desse link que vocês irão fazer a frequência. Agora nós temos o controle de frequência, que é obtido através do Google Forms, onde ele nos dá um relatório mais completo para a gente poder fazer o acompanhamento com vocês. Então eu vou criar agora aqui o link, vou mandar o link agora aqui no chat, e vocês irão preencher com as informações de vocês. Preencher com as informações de e-mail, preencher com as informações de turma, e com relação às informações pessoais de vocês, né? A data de hoje, isso aí já é muito básico, né? Eu vou mandar daqui a pouquinho aqui o link. Vocês conseguem visualizar na tela de vocês aí o que eu estou compartilhando, que é a nossa aula de polígonos? Vocês conseguem visualizar aí? E aí, pessoal, vocês conseguem visualizar e me dê um retorno? Sim. Certo. Então, só ajustar aqui. Então, vamos lá, né? Vamos começar aqui a nossa aula de polígonos. Então, dentro dos polígonos, pessoal, eu tenho uma classificação. Então, dentro desses polígonos, eu tenho uma classificação entre polígonos que são convexos e os polígonos que são côncavos. Então, são os dois tipos de polígonos, os convexos e os côncavos. Bom dia. Bom dia, tudo bem? Tudo. Então, a definição e um jeito bem simples para que a gente possa definir se um polígono ele é convexo ou se um polígono ele é côncavo, é apenas eu fazer um traço dentre a figura, né? Então, eu vou colocar aqui na cor azul e eu vou realizar aqui um traço entre essa figura. Por exemplo, aqui no convexo eu vou fazer um traço bem aqui assim, por exemplo. E aqui no côncavo eu vou fazer um traço, por exemplo, bem aqui assim, por exemplo. Então, eu realizei 2 traços nos meus polígonos. E aí, o que é interessante é que, quando o polígono ele é convexo, independentemente de onde eu partir esse meu traço, eu vou interceptar, ou seja, eu vou colar, eu vou encostar, em outras palavras, né? Eu vou interceptar em apenas 2 pontos. Então, quando eu tenho um polígono convexo, eu tenho essa limitação em que eu vou apenas, quando eu passo um traço sobre ele, eu vou apenas encostar em 2 pontos, eu vou apenas interceptar 2 pontos desse meu polígono. Então, independentemente da posição que você traça esse traço, você vai obter apenas esses 2 pontos, por isso que esse é um polígono convexo. Já no polígono côncavo, o que nós temos? Eu passei aqui esse meu traço, e repare, eu interceptei um ponto aqui, um outro ponto aqui e um outro. Ao total, na verdade, foram 4 pontos. Então, essa é a definição de um polígono côncavo. É quando eu tenho mais de 2 pontos de interceptação quando eu passo um traço entre eles. Eu estou partindo mesmo bem do começo, bem lá da base das informações, o que eu quero que vocês entendam. Vocês conseguiram compreender a diferença entre o polígono côncavo e o polígono convexo? Vocês podem falar, que eu não vou, não. Sim. Então, bora lá, né? Com relação aqui à nomenclatura, né? Então, a nomenclatura que nós temos para os polígonos convexos. Então, alguns desses polígonos,
eles possuem algumas nomenclaturas. E aí eu tenho, a nomenclatura, ela é dada de acordo com o número de lados. Se eu tenho um polígono que ele possui 3 lados, aqui, ó, aqui são as informações do número de lados, né? Bem aqui, são os números de lados. Aqui é o nome que eu vou ter para ele, né? Então, um polígono que possui 3 lados, ele é chamado de triângulo ou trilátero. E aí, do lado, ele tem ali a referência, né? 3 lados. Esses nomes são bem importantes para a gente entender daqui a pouco as questões. Com 4 lados, nós temos os quadriláteros. Não necessariamente, turma, 4 lados vão ser quadrados. Entendeu? Então, eu posso ter quadriláteros, porque eu tenho lados, eu posso ter no quadrado, eu tenho os lados iguais. Mas esse quadrilátero, eu posso, por exemplo, ter lados diferentes, que a gente não vai ver daqui a pouco. E que ele possui também 4 lados. 5 é o pentágono, né? Possui 5 lados. 6 é o hexágono. 7 é heptágono. 8 é octógono. 9 é eneágono. 10, decágono. 11, undecágono. 12, dodecágono. E 20, por exemplo, icosságono. Esses são os polígonos e as nomenclaturas dos nomes mais comuns presentes na prova. Ah, professor, tem mais de 20? Tem, sim, tem mais de 20. Mas esses são os nomes mais presentes, por exemplo, nas avaliações, no vestibular ou lá no Enem, né? Então, agora que a gente já viu aqui essa questão da nomenclatura, a gente vai partir aqui, por exemplo, para quais são os elementos desse meu polígono. Reparem que aqui eu tenho, por exemplo, um pentágono, e nesse pentágono eu tenho aqui alguns elementos. Deixa eu colocar aqui cores diferentes. Eu vou colocar, por exemplo, o verde. Então, turma, dentro desse meu pentágono, eu tenho alguns elementos que estão dentro dele, como em outras figuras também. Deixa eu só até dar um zoom aqui. Então, eu tenho os ângulos internos. Esse é o nosso primeiro elemento que a gente vai ter que identificar. Então, eu tenho a formação de ângulo quando eu tenho o quê? A intersecção ou a junção de 2 linhas, né? Ou de 2 lados. Então, deixa eu só aceitar o pessoal aqui. Então, a intersecção que eu tenho dos 2 lados. Então, eu vou colocar aqui. Aqui, eu vou chamar de I e o número 1. Por que I1, professor? Porque é o ângulo interno 1. Então, aqui eu tenho o conjunto de ângulos internos. Então, aqui eu tenho um ângulo interno bem aqui também, ó. Interno. Turma, é ângulo interno porque ele está do lado de dentro, né, do polígono. Então, aqui, eu tenho o ângulo interno 1. Aqui eu vou ter, por exemplo, o ângulo interno 2. Aqui, o ângulo interno 3. Aqui, o ângulo interno 4. E o ângulo interno 5. Aqui, nós já podemos extrair o seguinte. Nós temos um pentágono. Significa que ele tem 5 lados. Consequentemente, ele tem também 5 ângulos internos, né? Então, eu tenho aí, por exemplo, I1, I2, I3, I4, E e 5. E aí, através desses ângulos internos, eu, por exemplo, sei que se eu fizer um prolongamento, por exemplo, nesses meus ângulos internos, vou colocar aqui esse prolongamento. Se eu puxar um pouco mais para cá, essa minha figura, por exemplo, vou até botar de outra cor para dar uma destacada. Se eu puxar para cá, por exemplo, aquele lado ali, eu tenho a formação de um ângulo externo. Ele vai estar mais ou menos aqui. Que aqui eu já vou chamar de E1. Que é o nosso segundo elemento que nós iremos analisar. Então, eu tenho, por exemplo, o ângulo interno, que é I1, e o seu complemento, que é o ângulo externo. Consequentemente, turma, eu tenho também o ângulo externo aqui, I2.
Está mais ou menos aqui assim. Deixa eu lá fazer todos os ângulos externos. Aqui, aqui, aqui e aqui também. Então, ali eu tenho E1. Aqui, ó, como complemento, eu vou ter E2. Aqui, como complemento, eu vou ter E3. O complemento aqui também, eu vou ter... Opa! Eu vou ter E4. E aqui, como complemento, eu vou ter o E5. Então, são esses os dois elementos que eu tenho dentro de um polígono. São os ângulos internos e os ângulos externos. Algumas informações que são importantes para que vocês compreendam. Quando eu pego, por exemplo, ali, ó, I1, quando eu pego I1 mais E1, eu tenho, por exemplo, a formação de um ângulo de 180 graus. Isso é muito importante. Alguém quer falar alguma Eu vou coisa? repetir porque o seu áudio cortou. O áudio cortou, Rian? Foi. Tá, tá, não tem problema nenhum, não. O que acontece? Dentre os elementos de um polígono regular, eu tenho os ângulos internos, que é os que estão em verde, e eu tenho os elementos que são os ângulos externos, que é o que estão em vermelho ali no desenho. Então, um é a metade do outro, por exemplo, né? Então, um completa o outro. Ah, professor, então, o valor que for I1 é o mesmo valor de E1? Não necessariamente. Mas o que eu quero que vocês entendam é o seguinte, que quando eu tenho o valor do ângulo interno mais o ângulo externo, sempre deve dar 180. Isso é uma informação extremamente importante para a gente conseguir compreender tudo de geometria plana e daqui a pouco de geometria espacial que vocês ainda vão ver. Então, eu tenho lá o ângulo I1 mais o ângulo E1, eu já sei que o resultado vai dar 180 graus. Ou seja, se a gente pegar aquele desenho que está lá em cima, apenas no I1 e no E1, eu vou estar formando mais ou menos isso aqui, ó. Opa! Eu tenho mais ou menos essa formação bem aqui, ó. Então, é isso que está acontecendo ali, ó. Se eu pegar essa metade aqui e extrair apenas aquele ponto, eu tenho isso aqui. Então, aqui, por exemplo, eu tenho 180 graus. Então, a junção desses dois valores, só que o que está acontecendo ali? A linha preta, ela está dividindo eles dois. Ela está passando mais ou menos como se fosse bem aqui, ó. Então, ali eu tenho, por exemplo, de um lado, I1, e do outro lado, eu tenho E1. O que eu quero que vocês compreendam? É que a soma desses dois valores, a soma do ângulo interno mais o ângulo externo, é sempre igual a 180. Então, basicamente, se vocês entenderam isso aqui, a gente poderia pensar o seguinte: se eu tenho, por exemplo, um ângulo interno dentro de um polígono regular, vamos supor que se 1 é igual a, por exemplo, a 80 graus, quanto equivale o ângulo externo de E1? Alguém sabe responder? 90 graus? Quase, mas eu gostei da participação. Quanto? 100 graus. Exatamente, Rian, 100 graus. Por que é 100 graus, professor? Porque eu tenho, por exemplo, que se eu sei que o ângulo interno sempre, o ângulo interno mais o ângulo externo é igual a 180, se eu tenho 80, quanto é que falta para 180? Faltam 100, né? Então, ó, eu vou fazer um outro exemplo aqui. Mais um. Vamos imaginar que eu tenho um ângulo externo. Por exemplo, o ângulo externo 2, ele é igual a... Deixa eu ver aqui, deixa eu pensar no número aqui. Ele é igual a 100, por exemplo, a 100 graus.
Quanto é que é o ângulo interno? 2. Tá fácil. 80 graus. Quanto? 80 graus. Exatamente, Rian. São 80 graus. Por quê? Se o ângulo externo ele é igual a 100, o interno tem que ser o complemento. É quanto falta para 180. Então, se já tem 100 aqui, para 180, falta apenas 80 graus. Professor, faça mais um exemplo aí para fixar mesmo. Então, bora lá. Se eu tiver o ângulo interno 3 igual a, deixa eu ver aqui, igual a 90 graus. Quanto é que vale o externo desse meu ângulo? O ângulo externo 90. 3? 90 graus, excelente. Aí deve ter alguém se perguntando, professor, não estou entendendo por que você está dizendo, porque o pessoal acertou que é 90, porque, turma, tem que sempre dar 180. Se por exemplo, no ângulo interno, vou nem copiar isso aí, se um ângulo interno você tem 20, o externo vai ter que ser 160, porque a soma dos dois sempre vai ter que dar 180. Alguém tem alguma dúvida sobre isso? Sobre essa? Estou tentando o máximo possível, Não. que é um conteúdo que a galera tem dificuldade de tentar esclarecer aqui para vocês. Mas isso aí tá entendido, né? A galera aí conseguiu entender fácil. Então, turma, dentre esses elementos, o que eu quero agora que vocês imaginem? Eu vou apagar essas informações aqui, certo? Vou deixar tudo novamente. Tá travando. Eu vou apagar essas informações. Beleza. Ainda que dentro dos elementos, o que eu quero que vocês... Peraí, deixa eu só fechar. O que eu quero que vocês imaginem? As diagonais. O que são as diagonais, professor? Então, turma, quando eu falar em diagonal, quem joga fliperama já deve saber o que é isso, né? Quem joga fliperama é do meu tempo, né? Eu não sei se vocês vão lembrar. Por exemplo, professor, como é que eu posso... Eu nunca entendi isso aí, né? A gente está aqui revendo esse conteúdo. Como é que eu posso, dentro de um polígono, vocês já viram aí que ali nós temos um polígono, e esse polígono aparece muito com um pentágono regular, e aí o que acontece? Eu tenho um polígono ali, e como é que eu faço para identificar quais são as minhas diagonais? O que vocês vão ter que fazer? Tem muita gente que não aprende isso aqui lá no ensino fundamental, mas eu vou explicar para vocês. Imaginem aqui, por exemplo, que eu tenho esse ponto aqui, ó. Esse ponto bem aqui, ó. Esse ponto nada mais é do que uma intersecção entre dois lados, né? Então, essa intersecção entre dois lados, ou seja, se eu tenho isso aqui e isso aqui, essa intersecção aqui é o que a gente chama de vértice. Então, esse ponto bem aqui é o que eu chamo de vértice. Então, bem aqui, turma, eu tenho um vértice aqui, ó. Beleza? Então, o vértice, pessoal, é quando, sendo o mais simples possível, vocês têm que duas linhas, por exemplo, elas se tocam. Ou dois lados, eles se tocam. Dentre esse ponto aonde eles se tocam, esse é o ponto que nós chamamos de vértice, né? Então, bem ali no pontinho vermelho, como eu já desenhei, ali eu tenho um vértice. Então, eu posso ter outros vértices onde, professor? Então, vértice bem aqui, eu vou ter um outro vértice bem aqui, e eu vou ter o último vértice bem aqui. Eu poderia dizer até que nesse polígono eu tenho quantos vértices? Alguém responde aí para mim. 5. 5 vértices. Muito bem. Então são 5 pontos de encontro, ou 5 pontos de intersecção entre duas linhas, né? Então, isso é um vértice. Beleza. Entendeu o que é um vértice? Agora o que eu quero que vocês entendam são as diagonais. O que seriam essas diagonais, professor? Olhem só. As diagonais, turma, elas são dois pontos ou dois vértices
que não são consecutivos ao vértice que você está analisando. Aí você deve estar em casa perguntando, meu Deus, agora eu não entendi, professor, eu entendi o que era vértice. Mas o que é esse negócio de diagonal? Como assim? Por exemplo, eu tenho um vértice, eu vou chamar aqui esse aqui de V1, até, vou colocar aqui, V1. V1. Esse aqui eu vou chamar de V2, esse aqui eu vou chamar de V3, é vértice 3, vértice 4, e esse aqui é vértice 5. Por exemplo, no vértice 1, que é o vértice que está ali em cima, para eu encontrar a minha diagonal, eu vou observar os dois vértices que são consecutivos. Ou seja, quais são os vértices que são consecutivos? Quais são os vértices que se ligam com V1? Então, os vértices que estão próximos é quem? V2. Exatamente. O que está tocando é o V2 e o V5, não é isso? Sim. Aqui no V1, são os vértices, então, consecutivos. Quando eu falar consecutivo, pessoal, é aquele que está colado com eles, é aquele que está próximo, é aquele que é o seu vizinho, né? Então, aquele vértice que está ali do seu lado. Então, os que estão próximos a V1 é tanto V2 quanto V5. E para encontrar a diagonal, vou botar aqui no azul, você faz a ligação do vértice 1 em conjunto com os outros vértices que são não consecutivos, ou seja, é o contato entre vértices não consecutivos. Como é que é isso aí, professor? Olha aí, ó. Então, vamos ver quais são os vértices que não são consecutivos, ou seja, que não tocam no V1, que não estão ligados com o V1. É quem? V4 e V3. Excelente, muito bem. V4 e V3. V3. Tá um meio feio aqui meu desenho, mas é só para que vocês, eu acho que vocês estão conseguindo entender. Aí eu vou apagar aqui agora, por exemplo. Aqui eu vou apagar. Aqui eu vou apagar também. Beleza. Aqui é V1. Agora, eu vou fazer a mesma análise do V2. Eu vou pegar os dois vértices não consecutivos, ou seja, aqueles que não tocam com ele, não tá junto com ele, aquela galera, por exemplo, de outra turma, que estão aqui referentes ao V2. Então, no V2, quem são os vértices consecutivos dele? Primeiros consecutivos. V5 e V4. Né? V1, Não, V3. É V1 e V3. Exatamente. Olha, ó, no V2, os consecutivos dele são V1 e V3. Então, quem são os não consecutivos? É V5. Olha, eu vou fazer isso bem aqui, ó. Opa. V5 e V4. Vocês estão começando a perceber que eu tenho a formação já aí de um desenho? Está começando a se formar. É uma estrela. Ah, exatamente, muito bem. Então, agora, vamos supor, quem eu vou analisar? V3. Esse era um antigo celular da Motorola, né? Esse celular era caro. Então, V3. No V3, eu vou observar dois pontos que são não consecutivos. Os consecutivos de V3, eu já sei que são V2 e V4. Então, os não consecutivos é V1 que está aqui em cima, e V5. Olha, até que está muito mal feito, mas dá aí para que vocês possam ter uma noção aí, né? De que ali eu teria, por exemplo, a formação de uma estrela, ou seja, apenas ligando os pontos de diagonais. Vocês entenderam aí como é que então a gente faz essa formação de diagonais em um polígono? Sim. Tranquilo, né? E uma curiosidade. Nesse caso, o pentágono é o único polígono que possui a mesma quantidade de vértices e a mesma quantidade de diagonais e a mesma quantidade de lados, por exemplo. Ou seja, eu tenho 5 diagonais, eu tenho 5 lados e 5 vértices, entendeu? E isso só acontece aí no polígono. Beleza, assim a gente vê todos os elementos. Aí vocês devem estar se perguntando aí em casa, né? Tá, professor, a gente já viu o que é vértice, a gente já viu o que é diagonal, né? A gente já viu como identificar se um polígono ele é regular, perdão, se o polígono ele é côncavo ou se ele é convexo. Agora, a gente vai aprender a contar o número de diagonais. Porque, olhem só, a gente contou aqui o número de diagonais, né? 1, 2, 3, 4, 5. Beleza.
Mas só que em alguns polígonos não é possível que vocês façam essa conta, por exemplo, unitária, e nem vale a pena vocês fazerem isso, né? Porque vamos supor que eu tenha 1000 lados em um polígono. Aí vocês não vão ter que desenhar o polígono com 1000 lados, né? Para poder identificar o número de diagonais. Então, a gente tem que partir para essa parte aqui. Número de diagonais, né? Vocês estão entendendo até aí, né? Então, Sim. aqui nós temos o seguinte. O número de diagonais de um polígono, de N lados, esse N, pessoal, pode ser quantidade de lados que vocês quiserem. É só uma letra para simbolizar aí, né? O número de lados é N maior ou igual a 3. Por que esse N é maior ou igual a 3? É dado por... Olhem só. Nesse N maior ou igual a 3 que eu coloquei aqui, é porque não existe nenhum polígono que ele tenha apenas 2 lados. Então, para poder satisfazer essa condição de encontrar as diagonais, eu tenho que ter um polígono. E nesse polígono, eu tenho que ter, no mínimo, 3. Por isso que está aqui, ó, maior do que 3 ou igual a 3. Por isso é que tem esse símbolo aí de maior ou igual. Então, pode ser 3, professor? Pode. Pode ser 4? Pode sim também. Pode ser 5? Pode. Não pode ser o quê? Um lado. Não pode ser 2 lados, entendeu? Então, tem que ter de 3 para lá. Tem que ter de 3 para mais. E qual é essa fórmula, professor? Deixa eu botar aqui em azul. Já estava, né? Vou descer mais um pouco. Qual é essa fórmula? A fórmula é o seguinte. A diagonal é igual ao número de lados que multiplica o número menos 3. Esse N, pessoal, é o número de lados, viu? Quando eu falar em N, é o número de lados. Dividido tudo isso aqui por 2. Esse PDF depois eu vou mandar aqui, vou disponibilizar na turma do Google Classroom para vocês, viu? Não se preocupem não, que eu vou também mandar para que eles imprimam na escola. Quem quiser, aí essa aula também vai ficar gravada, pode pegar impresso na escola, copiar lá direitinho, que não tem problema nenhum, não. Então, a diagonal, pessoal, ela é dada pelo número de lados do polígono, que multiplica o número de lados do polígono menos 3 igual a 2. Vamos fazer um teste aqui, vamos ver se essa fórmula realmente funciona. Por exemplo, se eu quisesse a diagonal da figura anterior, eu tenho aqui, por exemplo, um pentágono, né? Então, se eu quisesse, por exemplo, o número de lados da figura anterior, então seria o quê? A diagonal desse valor, a diagonal seria 5, porque ali nós temos 5 lados, né? 5 que multiplica 5 menos 3, tudo isso aqui, ó, dividido por 2. Vamos ver se essa fórmula funciona. Então, a diagonal, primeiro resolvendo aqui quem está entre parênteses, né, pessoal? 5 menos 3 é igual a 2. Vai ficar 5, que multiplica o número 2, dividido tudo isso aqui por 2. Então, a diagonal é igual a 5 vezes 2, é igual a 10, dividido por 2. 10 dividido por 2, o número de diagonais de um pentágono só pode ser iguais a 5. Então, a gente aplicou a fórmula e percebeu que ela realmente funciona. Então, basta que você saiba a quantidade de lados de um polígono regular para vocês identificarem a quantidade de diagonais que esse polígono possui. Vocês entenderam aí como é que é essa fórmula aí? Sim. Tá, beleza, né? Então, bora lá. Deixa eu descer mais um pouquinho aqui. Bora pra cá. Vamos lá, deixa eu descer aqui. Então, olha aí, o que essa questão aqui, esse primeiro exemplo nos diz? Ele diz o seguinte: determine um polígono cujo o número de diagonais é o quádruplo do número de lados. Ou seja, ele quer saber qual é o polígono agora, né? Será que ele é o quê? Quadrilátero? Será que ele é pentágono? Será que ele é hexágono? Não sei. A gente precisa colocar essa expressão aqui que ele não deu, para a gente poder descobrir. Então, determine o polígono cujo número de diagonais, eu vou colocar aqui,
o Dzinho de diagonais. O número de diagonais é o quádruplo, ou seja, 4 vezes o número de quê? De lados. O número de lados é dado pela letra N. Então, pessoal, o que a gente pode, o que a gente pode extrair daqui? É que o número de diagonais é a mesma coisa que a fórmula, né? Para encontrar a diagonal. A diagonal é quem? N. Deixa eu ver aqui. N. Que multiplica N menos 3. Dividido tudo isso aqui por 2. Essa aqui foi a fórmula que a gente viu agora há pouco, pessoal. Isso aqui é igual a 4N. Eu estou apenas reescrevendo a informação que está lá em cima, né? Que diagonal é N, que multiplica N menos 3, dividido por 2, e ele diz que é igual a 4N. Então, o que eu vou fazer agora? O 2, que está desse lado, que está dividindo, eu vou passar para o outro lado com o sinal trocado. Então, ele estava dividindo, eu vou passar para o outro lado multiplicando. Então, nós teremos N menos 3, que é igual a 4N vezes 2. Então, N, aí eu vou continuar aqui, ó. N menos 3, 4N vezes 2 é igual a 8N. Não é isso? Então, 8N, eu posso, por exemplo, colocar ele em evidência, né? Ou então eu posso apenas multiplicar aqui e passar o N que está aqui dividindo para o outro lado. Então, esse N aqui que está multiplicando, ó, é uma multiplicação. Eu vou sair ele para o outro lado da igualdade. Ele estava multiplicando, ele vai passar dividindo. Então, vai ficar N menos 3. N menos 3 é igual a 8N. E isso aqui eu vou dividir pelo N que estava vindo ali do outro lado, né? E aí eu vou cancelar esse N aqui com esse N aqui. Vai ficar N menos 3 é igual a 8. Agora, o menos 3, eu vou passar ele também para o outro lado da igualdade. Ele passa com o sinal trocado, agora com o sinal positivo. Vai ficar N é igual a 8 mais 3. N é igual a 8 mais 3 é igual a 11. Então, se N é igual a 11, eu sei que esse polígono, é só olhar na minha tabela, né? Mas eu já sei de cabeça. É o 1 decágono. Então, 11 é um decágono. Então, esse polígono que ele nos pediu é o 1 decágono, que é igual a 11. Vocês entenderam aí? Sim. Sim, né, sim, pessoal? sim. Bom, alguém tem alguma dúvida? Porque a gente encerra hoje por aqui, que vocês vão ter agora uma outra aula. Professor? Alguém tem alguma dúvida? Pode tirar a dúvida, pode falar. Não, eu posso pegar esse documento lá na escola? É só eu pedir, né, que eles dão? Isso. Eu vou encaminhar, inclusive, agora por e-mail da coordenação. Vocês podem realizar esse documento impresso. Eu até recomendo que vocês façam isso. Por exemplo, se possível, é claro, né? Dizendo para ninguém necessariamente ir lá. Porque vocês pegando isso aqui impresso, já vem tudo, eu já deixo tudo formatado para vocês, só para vocês desenharem em cima. Então, vocês vão assistindo às aulas e vocês vão acompanhando e só escrevendo na folha de vocês, entendeu? Eu vou enviar esse mesmo PDF limpo. E aí vocês vão vendo. Lembrando que nós temos um canal do YouTube, esse canal não tem objetivo fim lucrativo nenhum, é só para que vocês realmente possam compreender. Eu lanço esses vídeos dessas aulas lá no nosso canal do YouTube. Vocês podem rever essas aulas, fazer as atividades, vocês podem treinar, inclusive, e a gente pode manter contato. O intuito dessa eletiva de nivelamento nada mais é do que vocês aprendam conteúdos que vocês não aprenderam lá no ensino fundamental, porque às vezes matemática se torna difícil porque o aluno não sabe algumas coisas da base. Então, a gente vai tentar nessas aulas, o máximo, ajudar vocês para que vocês possam compreender um pouco mais dessas questões de matemática, né?
Então, esse é o objetivo dessa eletiva. Então, se vocês tiverem dúvida, participem. Ela é uma eletiva obrigatória por turma, né? Para todos os alunos do primeiro ano. E eu sou professor de vocês apenas da turma 101. Então, não deixem de participar, porque realmente dá muito trabalho fazer esses slides aqui e fazer esses PDF para já deixar pronto para vocês. Então, não desperdice essa oportunidade. Eu vou estar disponibilizando lá na Professor. coordenação. Pode falar, Brena. É que eu vou ter que sair daqui porque vai ter outra aula já mandaram o link para entrar. Não tem problema nenhum. Eu vou já liberar vocês. Turma, então, até o nosso próximo encontro. Até, professor. Tchau, até a próxima. Tchau. Tchau. Tchau, professor. Tchau. Pessoal. Tchau, professor. Tchau.